A graça de Deus, a verdade de Deus se manifestou em nós através da glória do unigênito do Pai. A paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo da série O Pão Nosso de Cada Dia. E nesta oportunidade eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1. Os primeiros versículos nos dizem assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para encurtar, o versículo 14, que é o fechamento de todo este texto, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Evangelho de João é conhecido e chamado de Evangelho não sinótico. Por qual razão? Porque os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam a pessoa de Jesus de uma forma diferente da forma que João apresenta. Mateus, ele mostra Jesus como o rei, o Messias prometido. Marcos mostra Jesus como um servo obediente e sofredor. Lucas mostra Jesus como um homem perfeito. Mas os três evangelistas, eles possuem a missão de mostrar Jesus para o mundo. Mateus mostra para os judeus, Marcos mostra para os romanos e Lucas mostra para os gregos. Anos se passaram, pelo menos aí 50 anos, e a igreja de Jesus clamava por um evangelho que fosse voltado mais para ela, que mostrasse a Jesus para a própria igreja. Bem, se para os judeus Mateus disse que Jesus era o Messias, se para os romanos Marcos disse que Jesus era o servo, se para os gregos Lucas disse que Jesus era o homem perfeito, para a igreja João resolveu dizer que Jesus era Deus. O Evangelho de João é o evangelho da divindade de Jesus. O Evangelho de João já começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em todo o Evangelho de João, Jesus é manifestado como o Verbo divino, como o Deus único e verdadeiro, junto com o Pai. Jesus, no livro de João, é apresentado como Deus Todo-Poderoso. Opera milagres, ressuscita mortos, anda sobre as águas, cega os inimigos. Um Deus amoroso que ama a criatura humana a ponto de dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João nos revela um Jesus Deus. Mas o que eu acho mais interessante no Evangelho de João é que neste versículo 14, ele nos diz assim: E o Verbo se fez carne. Paremos para pensar na divindade do Mestre. Paremos para pensar na deidade de Jesus. Na sua glória, na sua majestade, na sua divindade, no seu poder, nos seus atributos, onipotente, onisciente, onipresente. Afinal de contas, tudo que Deus Pai é, Jesus também é. Tudo que Deus Pai pode,
Jesus também pode. Tudo que Deus Pai faz, Jesus também faz, porque ele também é Deus. É deste Deus que João está falando, o Deus chamado Jesus. E agora João diz, o Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. João vai mais longe dizendo, e nós vimos a sua glória. Porque Deus poderia estar entre nós e não se manifestar. Como disse lá no livro de Lucas, ele é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Mas Deus, ele tem tanto prazer na criatura humana, ele ama o mundo, ele não ama o pecado, ele aborrece o pecado, mas a criatura humana, ele ama, a ponto de João falar, olha, o Verbo, ele não apenas esteve presente entre nós, ele se manifestou entre nós. Aliás, o texto aqui de João 1,14, quando João diz, e ele habitou entre nós, esta palavra habitar significa tabernaculou. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, nos deu a oportunidade, o privilégio de sentirmos a sua presença, mais do que sentir, de sermos envolvidos pela sua presença, a ponto de João declarar, e vimos a sua glória. Nós, a igreja, vimos a sua glória. Nós, o seu povo, vimos a sua glória. Jesus, uma certa vez, fez uma oração e ele disse, Pai, eu te dou graças, porque tu ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Nós somos esses pequeninos que vimos a glória de Deus em Jesus. Através do Espírito Santo, o Espírito revela a glória de Deus através de Cristo em nós, em nossas vidas. Quando João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, João, na verdade, está nos dizendo, olha, o fato de termos visto, termos sentido, termos sido envolvidos pela glória de Deus através do seu Filho unigênito, dá para nós, confere a nós não apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Você e eu somos detentores da glória do unigênito Filho de Deus. E isto é para nós uma grande responsabilidade. Receba esta palavra. Jesus é Deus. E como Deus, ele se manifestou para nós. Ele estava no princípio da criação. Todas as coisas, diz o texto bíblico, foram criadas através dele. E agora este mesmo Deus se manifestou a nós em forma humana. O texto de Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo para estar entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos a sua glória. Mesmo em forma humana, Jesus manifestou a sua glória entre nós. Em João capítulo 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele diz, Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. A glória de Deus está entre nós através da pessoa de Jesus Cristo. Então receba esta palavra. Jesus é a glória de Deus manifestada em nossas vidas. Nós somos detentores, somos guardiões, somos depositórios da glória de Deus em Cristo Jesus. Andemos com a glória, demos a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele é o detentor de toda a glória de Deus. E a glória se manifesta através da graça e através da verdade. E é graça porque nós não merecíamos. É graça porque foi presente de Deus para as nossas vidas. É graça porque Deus foi benevolente conosco. E é de verdade, porque é uma verdade bíblica, é uma verdade empírica, é uma verdade teológica, é uma verdade em todos os aspectos.
a graça de Deus, a verdade de Deus se manifestou em nós através da glória do unigênito do Pai.